Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um programa Visão Sistêmica. Você sintoniza a TV Guarulhos Canal 3, ou Sky, Oi, TIM 28, ou ainda pelo HD 508 da Vivo. Esse programa é um programa dedicado às constelações familiares. E essa grande técnica do Bert Hellinger, levar até você, a sua casa. Ele está aí, o grande alemão, o criador das constelações, né, que já nos deixa saudades, né, nos deixou em outubro do ano passado, mas deixa para nós uma filosofia maravilhosa. Eu tive a oportunidade de estar com ele em alguns workshops, o qual me deu força para estar aqui, levando a visão sistêmica até você. A nossa gratidão ao Bert Hellinger, a sua esposa, Sophie Hellinger, que hoje leva o movimento filosófico das constelações a todos os continentes desse planeta. Seja você também um apreciador, um degustador da constelação familiar. Então, quando você tiver algum convite, não recuse, vá conhecer a constelação familiar. Hoje eu tenho uma pessoa muito especial. Eu vou citar o que ele citou para mim, um companheiro de jornada, o qual eu sempre quis conhecer, e hoje ele me deu a alegria de estar aqui gravando com a gente, temos vários amigos comuns, Alex Possato. Alex, seja muito bem-vindo aqui ao Visão Sistêmica. Obrigado, Genésio, obrigado, pessoal, é um prazer estar aqui, é um prazer poder compartilhar um pouquinho do nosso caminho, que a gente estava conversando agora há pouco. Isso. É um caminho meio comum, né, dessa coisa de se apaixonar pela constelação e ela começar a fazer parte da nossa vida, né? Isso, Alex. Eu vou explorar um pouquinho aí a tua história, a tua experiência, né, Alex, que já está na estrada há muito tempo. Nós vamos ter aqui a oportunidade de falar dos cursos que ele tem. Primeiro eu vou agradecer aqui a técnica, né, que hoje está o Felipe na técnica, o Neto. Agradecer ao Fernando Mauro, presidente da TV Guarulhos, a toda a família da TV Guarulhos, né, que faz dessa televisão uma família maravilhosa, que cresce absurdamente. E também a você que nos prestigia com a sua audiência, você de Guarulhos, você do Brasil, através do canal Com Brasil. Com Brasil fica melhor, canal comunitário, vai ao ar também pela TV aberta 9 de São Paulo, e no seu canal comunitário do seu estado, da sua cidade. Não deixe, então, aprecie sempre, né, nos alegre com a sua audiência. Alex, me conta um pouco como é que foi o teu primórdio, como é que você fez o contato com a constelação, como é que foi a tua história, a tua entrada? Sim, então, eu gosto de falar que eu comecei como um cliente de constelação. Eu venho, assim, de muitas jornadas, tanto de buscas espirituais como de buscas terapêuticas, e aí, por volta dos 40 anos, eu percebi que eu fiz assim, eu não conseguia andar mais, eu tinha questões que eu não estava resolvendo, e a constelação surgiu nesse momento, né? Surgiu através de uma ex-companheira, Tereza Maria Spira, uma alemã, e ela, aluna da Mimansa, que a gente acabou de comentar, né? Um beijão. E aí eu entrei como cliente, e a constelação ela me impactou demais, né? Porque ela me tirou do cabeção, né? Como a gente gosta de falar, e me levou para o sentir, para o corpo, para essa magia, né? De perceber que a gente não está sozinho e não está desconectado, né? Das outras histórias, dos padrões. E a partir disso eu comecei a me transformar, né? Muito. E a minha ex-companheira, como eu citei, ela começou a fazer cursos. Então, a gente participou de 5 formações com ela. Nossa. Aí, sei lá, centenas de horas, né, de constelação, se trabalhando, representando. Uma hora a gente era morto, outra hora a gente era pai, outra hora a gente era filho. Pet. Pet, de tudo, né? País. Nossa, e foi assim, realmente um marco. A gente pode dizer que é A, C e DC, né? Antes da constelação e depois da constelação. E isso foi por volta de 2008. Nossa, e eu tenho também uma coisa em comum com você, que eu vim do mundo empresarial, e eu estava saindo do mundo empresarial e buscando um caminho. E o caminho que surgiu foi a constelação. As pessoas começaram a me buscar, queriam que eu fizesse a terapia, né? Eu já tinha a prática, mas eu não estava assim sentindo que era o momento. Mas aí o chamado das pessoas me fez começar a entrar nesse mundo de uma forma profissional. E então, em 2011 para cá, é só isso que eu faço. Eu comecei também formações, e na verdade eu me dedico somente à constelação. Acho que virou
é o meu ponto de vida mesmo, né? Propósito. Meu propósito. É Eu acho que a constelação ela é um caminho de... É uma filosofia, né? Além da terapia. Ela começa como técnica terapêutica e depois ela acaba se transformando hoje num movimento filosófico. Dá para você viver, né? Porque, afinal de contas, a obra do Bert é rica demais, né? São mais de 80 livros, centenas de workshops, e cada workshop dele é algo que penetra através da nossa realidade, gerando prazer o tempo todo, né? O Bert é fantástico. Eu também tenho essa sensação do propósito, e aí eu sempre levo o convite, a visão sistêmica, vai para isso, para que você entenda um pouco mais do que é essa técnica, entender o quão apaixonante é você descobrir, mesmo para as pessoas que estão muito espiritualizadas, eu confesso, quando tive contato com a constelação, eu já tinha 38 anos de espiritismo, e a constelação me trouxe para um ground, me trouxe para a terra, para entender que, além de reencarnação, além de outras vidas, a gente tem o quê? Nós temos corpo, nós temos pai, nós temos mãe, nós temos avós, nós temos bisavós, nós temos tataravós, e sofremos a influência de todas essas pessoas. O Thomas Hubel, que é um sistêmico moderno, ele fala muito isso. São 7 gerações nos influenciando, né? Então, o quanto é valoroso, principalmente para você que está em casa, entrar em contato com essa técnica, seja através dos workshops, você vai ouvir falar de constelação familiar, consulta aí no site, né? Aí o Felipe colocou a nossa turma de formação lá em Curitiba. Muitos foram lá para assistir constelação com o cavalo Paulo Newman. Hoje faz o curso de constelação. Muitos foram até nós para conhecer a constelação, trabalham com o Paulo Newman. Está aí a nossa turma de Curitiba, o qual a gente desenvolve o curso lá, o INCOI, o Instituto de Constelação Integral. Já vai sair o banner também do Alex, que também dá os cursos, trabalha o curso, e vale muito a pena você, olha, tá aí, ó, Alex, fala um pouquinho desse treinamento teu aí, que o Felipe vai segurar a tela lá. Ok. Então, o Bert Hellinger, para quem começa a estudar o Bert Hellinger, percebe que ele tem várias fases do trabalho dele. Eu peguei ele já, vamos dizer, dos últimos 10 anos, onde eu aprendi a constelação, onde ele já começou a apresentar o que ele chama de movimento do espírito. E aí, o movimento do espírito é vamos dizer, aquela constelação mais fluida, com menos fala, onde a gente não movimenta os representantes, nós como terapeutas, os representantes têm uma autonomia. Esse curso é mais focado nesse lugar, né, do movimento do espírito, embora a gente trabalhe também o começo da constelação. E eu diria que, em primeiro lugar, é uma autoterapia, né? Quem vai entrar lá vai se terapiar, quer queira, quer não. Então, não tem como a gente aprender constelação sem se constelar, e muito. Trabalha a todos os níveis, quem vai assistir, quem representa, quem constela, e o maior ganhador é o facilitador. Sim, sim. O Bert fala que o terapeuta ganha o mesmo que o cliente, né? Agora eu começo a entender nesse movimento de espírito que você fala, mas no espírito no âmbito geral, né? A constelação não tem uma conotação religiosa, holística, energética, de qualquer tipo que você possa imaginar. Ela é uma técnica de psicologia, que vem de uma base muito sólida do Bert. Cada um de nós coloca o nosso viés religioso nessa técnica. E o que o Alex falou, que é legal, que o Bert falava o seguinte: um dia todo mundo vai se autoconstelar. E uma maneira de você começar a se constelar em casa, para que você comece a entrar com essa técnica, é imaginar seu pai e sua mãe atrás de você. Sua mãe do lado esquerdo, seu pai do lado direito, e atrás deles seus avós. Sinta isso aí no seu sofá, para você ver como é que tem uma força ancestral te amparando. Como é que existem informações mórficas, aí é óbvio que você vai ter que se especializar nesses termos, para entender o que move esses movimentos que o Alex colocou, né, Alex? Essa constelação solta é bem legal, né? Sim, então, né, a gente percebe que grande parte da gente não está se movendo por vontade própria. Sim. Existe um movimento que o Bert Hellinger chama movimento do espírito, que, como o Genésio falou, não tem nada a ver, né, de espírito, né?
Geral, no âmbito geral. Sim, a tradução do alemão é diferente para o sentido português. Isso. Então, é uma energia que nos toma e muitas vezes a gente se vê compelido a fazer coisas, a agir de tal forma, mesmo que a mente consciente não queira. Então, esses movimentos nos tomam. Então, o trabalho da constelação, do movimento do espírito, foca muito nesse lugar para a gente perceber como é que a gente está fluindo junto com esse movimento. E parar, às vezes, de combater, por exemplo. Às vezes a gente está sendo levado por um caminho que ele está querendo ensinar algo, mas ele é doloroso. E a gente foge desse caminho. E quando a gente começa a entender que esse caminho tem um aprendizado, não é que a gente vai dizer amém ao sofrimento, não tem nada a ver com isso, né? Não. Simplesmente é entrar junto e perceber o que eu tenho que aprender nesse movimento. Geralmente o movimento se transforma. Sim, ele traz informação para a sua cura. Então, o quanto a gente atua inconscientemente por informações ancestrais no dia a dia e te leva muitas vezes a conflitos. Então, as tuas questões de saúde, de relacionamento, seja o relacionamento familiar, afetivo, profissional, social e até com os seus inimigos, e também a questão de prosperidade, ela está basicamente ligada a esse campo de informações ao qual você está envolvido. A constelação vai te dar uma perspectiva maior para que você entenda como você funciona nesses sistemas. Você é um todo e parte de um todo. Você, dentro de você, tem vários sistemas e pertence a vários sistemas. E a constelação vai te fazer levar a essa consciência. E todos os choques que nós temos, né, seja na área profissional, seja na área afetiva, seja na área de saúde, está muito ligado a isso, né, Alex? Está muito ligado à informação da nossa ancestralidade, a informação de nos colocar em linha com o nosso propósito, né? Sim, eu gosto muito de comentar essas coisas nos vídeos, no Instagram, né? Por exemplo, às vezes vem um cliente e diz... no meu trabalho, entrou um colega e passou na minha frente, né? E sempre isso ocorre, alguém entra no meio e me puxa o tapete. E aí a gente, como constelador, já sabe que tem um padrão, geralmente familiar, muitas vezes... interrompido. Um amor interrompido, alguém entrou no meio da relação do pai ou da mãe, então a gente já entende que é um padrão de repetição. Sem dúvida. E aí, num workshop de constelação, numa dinâmica de constelação, se você tiver a oportunidade, você vai se autoconhecer, como o Alex falou. É uma ferramenta maravilhosa para que você se entenda a si e as suas relações. A constelação, ela vem para curar relações. Ela é uma técnica que vem com esse objetivo. O Bert tem uma grande sacada quando ele coloca 3 leis básicas, as ordens do amor, que é inclusão, tudo deve ser incluso. Segundo, respeito e hierarquia por poder e tempo. E terceiro, equilíbrio de troca. Se você usar esses 3 ingredientes em qualquer questão do planeta, você percebe que essa questão se dissolve, mas não no sentido de sumir. Ela cumpre o seu papel. Toda e qualquer questão que você tiver é algo relacionado a você, que te faz aprender. Então, Alex, eu quero que você fale as suas redes sociais. Nós ainda falamos, mas não te apresentamos digitalmente, né? Então, como é que te acha, Alex? Então, eu tenho um site, o www.alexpossato.com. Vou pedir para... Olha lá, já está aí na tela. Está na tela. Isso. O meu Instagram é Alex Possato Constelação, mas sem o C cedilha e sem o tio. Tá. E o meu Facebook é Alex Possato Oficial. Então, nessas 3 redes... E também no YouTube vai ter centenas de vídeos teus que eu acompanho. No YouTube também estou esquecendo, Alex Possato Oficial, um canal cheio de vídeos lá. Eu vou aqui honrar a Sheila Querido, que acabou catalisando esse processo de a gente vir aqui, né, do Alex, me deu coragem para ligar para o Alex, né, nessa fera de constelação, vou ligar para ele vir, ele aceitou prontamente, então gratidão a você, e também citar os amigos comuns, né, a Bianca Trombelli, o Eduardo Cunes, o Edu Lopes, quem mais nós temos de amigo? A Gisele, um beijão para todos vocês. E o programa Visão Sistêmica é isso, é trazer essas consciências de constelação de várias escolas, né? A nossa única escola, o Alex também é da Hellinger, só que já é desse movimento mais moderno, vamos chamar, que é uma evolução da constelação, que é maravilhosa, que eu também opto por esse tipo de constelação. E agora eu entendo quando o Bert falava, no futuro todos nós vamos nos autoconstelar, e eu acho que é isso, é só deixar os movimentos trabalhar, né? Sim.
O Paulo Newman sempre coloca isso, e a gente discute bastante, por exemplo, que os cavalos, por terem um entendimento da lei de inclusão, respeito, hierarquia e equilíbrio de troca, eles também são consteladores, né? E o quanto todos os teus satélites, os nossos satélites, estão a nosso serviço de informação. Então, um petzinho na tua casa, ele está informando qual é o padrão energético da sua casa. Padrão de informação, desculpe. Qual é o padrão, a egrégora de informação que tem. Se ele tem uma determinada doença, ela não é ligada ao mundo animal, com certeza essa questão é sua e ele está te informando, né, Alex? Sim. Alex, me fala as datas dos próximos módulos teus. Você está com um curso em Brasília, que eu sei. Em Brasília, eu não, assim, o dia agora eu não sei mas direito. No site, mas agora... o Felipe vai colocar o GC de novo, teu. Vamos colocar, então, as pessoas podem entrar no teu site. Sim, e aí em São Paulo a gente está iniciando uma nova turma agora, dia 7, 8 e 9 de fevereiro. É o primeiro módulo Ordens do Amor, né, que é essa base que você trouxe do Bert Hellinger, que é super poderoso, já é um módulo assim transformador, né, e é a base da constelação, a gente entender e aplicar Ordens do Amor, né, a gente não precisa mais nada. Não precisa fazer mais nada. Em Brasília a gente já está no meio do curso, a turma andando, em janeiro temos mais um módulo, né, que é o atendimento individual, e aí a gente continua, mas dá uma olhadinha no site que tem tudo explicado. São módulos presenciais que você faz? Módulos presenciais, as turmas... Final de semana? Isso, Quantos a gente módulos? tem... a gente gosta muito de colocar prática. Então, na sexta-feira já tem um laboratório onde os alunos treinam constelação com pessoas que vão chegando, e sábado e domingo a parte teórica e também prática. Quanto tempo o teu curso, Alex? São 10 módulos. 10 módulos para você se tornar um facilitador. E como nós, eu também venho da área empresarial, o Alex também, vários outros facilitadores, e nós encontramos o propósito de vida na cura e no cuidado pelas pessoas. Você vai entrar em contato com essa filosofia maravilhosa do Bert Hellinger. São inúmeras escolas, como nós, eu sou do INCOI, o Alex do Alex Possato, a Fabiana Quezada, da Fabiana Quezada, a Sheila Querido, que já vieram aqui, né, o Paulo Newman, de Curitiba, com cavalos, são a Hellinger Schuller, que é a escola, como eles costumam dizer, da fonte do Bert Hellinger, mas todos nós somos Hellingers puros, nós somos da constelação familiar, as ordens do amor, incluir, respeitar, equilibrar a troca. E se houver um bocadinho de espaço, não julgar, né, Alex? Seria bom, né? É a plataforma. Mas venha entender e se conectar, né? Tem o Alex, você vai encontrar ele nas redes sociais, veja os vídeos. Conecte-se a um facilitador que você goste, mas não deixe de conhecer essa técnica maravilhosa que transformou a vida já de milhares de pessoas. Eu acredito que nós já sejamos... Alex, você chuta um número de facilitador no Brasil ou não? Nossa, eu não tenho a menor ideia, mas são milhares. Olha, eu falaria em 5 mil no mínimo formados hoje, e com os cursos devemos ter também mais 5 mil cadeiras, né? Tem a Dilena Freire, a qual eu agradeço, porque ela me levou para a constelação da Simone Arrojo. Quando eu entrei não saí mais, fiquei, não acabei o curso com ela, mas fiquei lá 2 anos. Depois fiz a minha carreira solo, né, como você também. E ela tem um grupo no Facebook da Dilena, vocês podem procurar, Dilena Freire, Constelação Familiar no Facebook, que tem lá 3.600 ou 3.700 componentes. Então, venha para essa técnica, né? O Alex, me fala um case teu que você lembre, assim, que você achou legal, que você... É meio supetão, a gente está trabalhando com emergência, assim. Mas o que te marcou na constelação, assim, que você falou, pô, é isso que eu quero, vai, o teu... Então, como eu disse, eu fui como cliente, então eu não vou falar nenhum case de cliente meu, vai falar um case próprio, né, meu legal, case. Melhor aí, olha. A minha primeira consteladora foi a Mimansa, né? Só isso. E eu fui procurar só a Mimansa, que é a pioneira no Brasil, né? Super cobra. E eu fui procurá-la por uma questão de relacionamento que estava pegando, era um fim de casamento que a gente estava tentando salvar. E o movimento, né, da minha constelação foi uma loucura, porque mostrava meu pai muito fugindo quase, né, querendo sair do sistema. A minha mãe correndo atrás dele e eu perdido, né, igual uma criança, como foi o meu passado, né, a criança perdida, os pais fora da relação
e eu lá e meu irmão sem o cuidado necessário. E eu me vi muito próximo a isso, né, eu me identifiquei com isso, e aí a Mimansa colocou a minha esposa da época como um representante, né? E aí o meu personagem, ele ficou ao lado da esposa como se fosse uma bengala, e aquilo caiu a ficha porque eu percebi que era uma relação né, eu estava tentando suprir uma carência familiar na minha esposa. Claro, tua criança que ainda queria um pai e uma mãe, né? Exato, e aí eu saquei que a relação realmente tinha acabado, foi duro, foi difícil, eu não queria engolir, fiquei com raiva da Mimansa depois. Isso é normal, né? As pessoas ficarem com raiva do facilitador. Facilitador, quando a gente facilita, dá uns 2 anos de raiva, depois passa. Depois ele te liga e fala, nossa, que legal. Mudou tudo. Que legal, é maravilhoso. Então, acho que foi o mais marcante porque foi meu, foi especial, eu percebi o quanto que era importante eu ver aquela imagem. Né? Olha, porque que legal. Não adianta saber, né? O vivenciar realmente que faz a transformação. Né? Bom, para você, telespectador, que ouve uma história como essa, deve fazer sentido. Eu vou dar uma dica. Você, mulher, procura no seu marido aquilo que você não teve no seu pai. E nós, homens, procuramos nas nossas esposas aquilo que não tivemos da mãe. Via de regra, isso é um mapa, não é um território. Mas começa a perceber essas consciências. O quanto, por muitas vezes, nós ainda somos a criança que quer ver um pai e uma mãe relacionados perfeitamente. Pai e mãe são como são. Eu vou citar a Mimansa. Aliás, eu vou mandar um abraço, um beijo para a Mimansa. Sou fã da Mimansa. Reconhecedor total do trabalho que ela fez pelas constelações no Brasil, junto com o Renato Chambertati. Um dia, talvez eles estejam aqui comigo, já convidei, vai chegar o seu tempo, mas o quanto a Mimansa desenvolveu e semeou a cultura do Bert, as constelações aqui no Brasil, o esforço que ela faz até hoje, fevereiro, no meio de fevereiro, desculpe se for 14 ou 15, no site da Mimansa, ela vai fazer um módulo em São Paulo, maravilhoso, eu vou fazer força para estar lá. A Mimansa é uma eterna professora, ela sim é a número 1 do Brasil de constelação, acho que a gente tem que honrar isso, né? Junto com o Renato Chan, que veio depois, porque o Renato era pupilo dela já do Osho, né? Mimansa viveu, colaborou com o Osho 16 anos e 40 e poucos com o Bert Hellinger. Acho que tem uma bagagem boa, né, Alex? Opa! Então, a minha gratidão pelo teu trabalho, Mimansa, o que você fez, que a constelação chegou, e a todos que, obviamente, trabalharam a constelação, mas citar a Mimansa, né? E nessa relação do Alex, né? Você numa dinâmica de constelação, o quanto você vai se enxergar em relação a pai, a mãe, o que te faltou. A maneira a qual você lida com a sua mãe é a maneira a qual a vida lida com você. A maneira a qual você lida com o seu pai é a maneira a qual o mundo lida com você e você com o mundo. Essas são as verdadeiras forças de masculino e feminino. Mãe é o feminino, pai é o masculino. Essa energia está dentro de nós, independente de sexo e opção sexual. Então, como você lida com masculino e feminino? Eu sei por fofoca cósmica que o Alex trabalha muito bem isso nos workshops dele. Então, é muito legal vocês conhecerem o trabalho do Alex e de vários outros facilitadores. Esse é o Visão Sistêmica, está aqui, obviamente, patrocinado pelo INCOI, mas também abrindo esse relato de constelação, sabe? Essa coisa para a gente formar um caldo dessa filosofia no Brasil e tendo essa homogeneidade, é o que a gente quer, porque a gente tem muito facilitador fazendo trabalhos sozinhos. Nós temos um outro projeto para esse ano, que vai unir você, facilitador, que está nos ouvindo também. Vamos fazer parte desse grande movimento, né? Esse movimento fantástico das constelações familiares. Alex, a gente já deve estar no finzinho do programa, já o Felipe já sinalizou lá da mesa, são 3 minutos. Quero que você deixe um recado aí para quem você quiser, para a câmera, o que você quer dizer. Fica à vontade. Eu acho que eu compartilho com o teu pensamento, né, Genésio? Eu acho que a constelação ela é muito mais que uma técnica. A gente deve realmente olhar essa constelação como um caminho de vida, com a seriedade que ela merece, porque a constelação ela transforma a vida e não é só questão de fazer terapia. Eu acho que às vezes não é... Você nem precisa fazer o movimento da constelação. Só o fato de você entender, estudar um pouquinho o Bert Hellinger, colocar
se colocar dentro das ordens, dentro da sua família, no teu trabalho, a tua vida já transforma. Então, acho que esse que é o nosso trabalho principal, não é só formar terapeutas, mas é espalhar esse conhecimento que é transformador, né? Então, agradeço o teu convite, agradeço a entrevista. Pô, Alex, a casa é tua, quando você quiser vir, fica à vontade, esse é a serviço do Movimento Sistêmico. Eu quero agradecer você, telespectador, por estar aqui nos assistindo, por ter a paciência de estar aí no seu lar. Se você puder, divulgue também a técnica da constelação familiar. Eu hoje ofereço esse programa a um escritor português, Miguel Torga, no qual um dos livros, né, videiras dele, entre uma dezena de livros, foi traduzido pelo alemão por Erika Ferney, ou seja, Mimança. Mimança é o nome oceano, né, da Erika Ferney. E então vai para você, Miguel Torga, a dedicação desse programa. Gratidão e até o próximo Visão Sistêmica.